Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública, trazendo sempre para você aqui um assunto relevante e que pode fazer muita diferença para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema da maior relevância, um tema que talvez você nem tenha noção de que isso está acontecendo. Você já ouviu falar em emergência silenciosa? Pois é, em uma década, nessa última década, 152 milhões de bebês nasceram precocemente no nosso planeta. É o que revela um relatório da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, trazendo um alerta sobre o que eles estão chamando de emergência silenciosa de nascimentos prematuros no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a cada ano nascem cerca de 340 mil bebês prematuros. Esse relatório da OMS, ele revela ainda que o nascimento prematuro se tornou a principal causa de morte infantil, representando 1 em cada 5 de todos os óbitos antes dos 5 anos de idade. É ou não é um assunto super importante? Esse relatório, ele pretende também soar um alarme sobre essa chamada emergência silenciosa de nascimentos prematuros, pouco reconhecida, inclusive, né? E por isso mesmo, a sua escala e gravidade impede o que a gente tem chamado de progresso na melhoria da saúde e sobrevivência das nossas crianças. Para falar sobre esse tema, nos trazer informações e esclarecimentos, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Rômulo Negriri. Ele é secretário da Comissão Nacional Especializada em Perinatologia, da FEBRASCO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Muitíssimo obrigada, Dr. Rômulo, pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. Fico muito feliz e honrado pela possibilidade da gente poder conversar um pouco sobre esse tema que, como você bem colocou, é um tema de extrema relevância, especialmente aqui no Brasil. Perfeito. Eu queria começar, doutor Rômulo, com uma pergunta assim, quando é que o nascimento é considerado prematuro? O nascimento prematuro ele é considerado quando ele acontece antes do termo, né? O que é o termo da gravidez? É o momento em que se espera que o bebê vá nascer, ou que ele esteja pronto para nascer. Como a gente conta a gravidez em semanas, a partir da data da última menstruação, ou primeiro dia da última menstruação, o termo ele seria após a 37ª semana. Então, de 37 semanas em diante, a gente tem o bebê de termo. Quando nasce antes disso, ele é chamado pré-termo ou prematuro, porque ele não tem maturidade para sobreviver, ou não se espera que ele tenha maturidade para sobreviver sem ajuda após o nascimento. Agora, além do bebê prematuro, tem aqueles que são chamados de extremamente prematuros. Quando que quando que se aplica esse termo? Os prematuros extremos é quando eles nascem muito antes, né? Abaixo de 28 semanas. Então, são bebês muito pequenos. E esses, com certeza, eles vão precisar de mais ajuda para poder sobreviver. Quanto mais prematuro o bebê, maior a chance dele precisar de ajuda, menor é a possibilidade de sobrevida e maior a chance dele ter sequelas por consequência da prematuridade, né? Dele ter nascido muito antes do que era esperado para ele nascer. Ainda não está pronto, talvez, a gente tem que ter cuidados adicionais, né? E a pergunta que não quer calar é assim, né? A gente olha para esses números, eles realmente chamam a atenção. Por que os nossos bebês eles estão nascendo prematuros? Por que esse crescimento desse número de bebês prematuros? É um assunto interessante, mas ele tem uma questão aqui que ela é multifatorial. Primeiro, eu preciso chamar a atenção que o Brasil ele representa aqui o 5º lugar em prematuridade. Mais de 10%, aproximadamente 11% dos nossos bebês, eles nascem prematuros, antes da hora. Se a gente comparar com países mais desenvolvidos, por exemplo, comparar com o Japão tem menos de 6% dos bebês prematuros. O Reino Unido, em torno de 7% dos bebês prematuros. Então, aqui a gente já tem uma diferença. Um dos motivos pelo qual isso acontece, que se acredita,
é a quantidade de cesariana. Quando você faz uma cesariana, quando você programa um parto, você muitas vezes pode errar o momento do nascimento, talvez não ter a precisão. Quando o bebê ele expõe que ele quer nascer, com base nas contrações e tudo mais, tem mais chance de acertar que aquele momento é o correto para aquilo acontecer. E é interessante analisar isso porque quanto maior a taxa de cesariana de um país, isso não claro que existem exceções, mas países que têm muita cesariana, eles têm muita taxa de prematuridade. Eu vou citar um exemplo. O Japão mesmo que eu falei, ele tem uma taxa de cesariana de em torno de 20%, e ele tem 6% de prematuridade. O Brasil é o segundo do mundo em cesariana, com 55%, 56%, e ele tem uma prematuridade de 11%. A República Dominicana é o primeiro lugar do mundo em cesariana, tem 58%. E a taxa de prematuridade na República Dominicana é 12%, maior que a nossa. Então, por aí, a gente vai tendo uma ideia de como as coisas acontecem. Mas não é só isso. A questão da assistência pré-natal ela é extremamente importante. Por quê? Porque no pré-natal eu consigo controlar determinadas condições clínicas que aquela mulher pode ter. Uma pressão alta, um diabetes, uma doença da tireoide. E aí, controlando, eu não preciso antecipar o parto porque aquela doença descompensou em algum momento. Gravidez indesejada. Gravidez indesejada tem mais complicação. Então, isso também pode fazer com que haja um parto prematuro. Então, existem vários fatores aqui que aumentam a taxa de prematuridade. As mulheres engravidarem em idades mais avançadas, a gente teve um aumento muito grande da idade média de gestação ao longo dos anos, isso também faz com que haja mais parto prematuro, tanto pela condição clínica, que aparecem com mais frequência, quanto pelo medo que essas mulheres têm de esperar muito mais tempo para terem os seus bebês. E acaba que a gente pode perder um pouco a mão e o parto ser prematuro. E a gente tem visto, né, dos fatores que o senhor colocou, dois me chamam muito a atenção, que é a questão da cesariana, né, porque a gente vê cada vez mais as mulheres optando por fazer uma cesariana para sair do parto normal, para evitar os riscos ou as dores de um parto normal, e optam por cesarianas como uma prática normal, e de repente a gente está vendo uma consequência importante, e a outra própria questão do acompanhamento pré-natal, né? Desse acompanhamento que é tão importante e que, na verdade, nem sempre as mulheres conseguem ter um acompanhamento, fazer um pré-natal relevante ao longo da sua trajetória, ao longo da sua maternidade. Idade avançada, cada vez mais as mulheres têm deixado para ter filhos mais tarde, né? E isso também é um fator, mas talvez desses todos, eu me atrevo a dizer que pode ser um dos menos relevantes, né? Porque, de repente, se ela tiver todo o cuidado, se preparado para isso, esse possa ser um fator menos relevante para essa questão. Queria dizer, eu estou conversando aqui com o Dr. Rômulo Negrini, ele que é secretário da Comissão Nacional Especializada em Perinatologia e está falando com a gente sobre a emergência silenciosa, que é o crescimento exacerbado aqui de bebês prematuros. E essa prematuridade tem sido a principal causa de mortalidade dos nossos bebês. Aqui no Brasil, o número é muito, muito significativo. Doutor Rômulo, me diga uma coisa, quais são os riscos, né? O que esse nascimento prematuro acarreta para esses bebês? A gente pode começar dizendo que a taxa de mortalidade na prematuridade dos bebês é em torno de 10%. Quer dizer, um bebê em cada 10 prematuros acaba falecendo. Isso é multifatorial, mas o grande problema é que esses bebês eles não têm a maturidade para respirar, por exemplo, que é uma das principais questões, que é a maturidade pulmonar. E aí, com essa dificuldade de respirar, a gente acaba tendo que dar oxigênio para esses bebês, e esse oxigênio, dependendo da quantidade, pode ser lesivo para os pulmões e criar uma sequela que o torna incapaz de sobreviver.
Existe outra questão desses bebês, é que eles não têm a maturidade imunológica. A defesa deles contra as infecções, elas não estão adequadas ou não chegaram no seu nível maior. Então, as bactérias e os vírus que estão por aí, a gente viveu uma pandemia que Deus me livre e guarde não aconteça de novo, mas isso faz com que esse bebê seja mais suscetível à infecção e tenha a menor possibilidade de se defender. Os vasos de sangue desses bebês também são imaturos, então eles apresentam mais sangramentos cerebrais, sangramentos intestinais, e isso pode alterar a função desses órgãos, né, eles sangrando. E aí esses bebês, então, têm mais chance de ter complicação. Então, esses são só alguns exemplos de várias complicações, são os mais comuns, que esses bebês podem ter na prematuridade. E assim, a gente até ao longo do tempo sempre tinha um receio muito grande de que os bebês prematuros não sobrevivessem. Pelo que a gente está conversando, eu ouso pensar e considerar que atualmente essa chance de sobrevivência ela tem se tornado até maior, talvez pelo nível de conhecimento, talvez porque se tenha tido mais atenção ao assunto, embora a gente veja que esse assunto está longe de ser uma prioridade ainda dentro do sistema de saúde, né? Mas as sequelas, vamos chamar assim, para um bebê prematuro, não são só essas desse momento do nascimento, até que ele esteja inteiramente formado. E aí eu queria colocar essa pergunta também. Quanto tempo, normalmente, depois que o bebê nasce, ele leva para a gente poder dizer que ele está completo? É o mesmo tempo do útero materno, quer dizer, das semanas que faltaram, terminado esse tempo, cessa o risco de óbito desse bebê? Não, é difícil a gente estabelecer exatamente qual é o tempo que esse bebê tem de sobrevida, né, a partir do momento em que ele nasce, e é difícil, o mais difícil ainda é a gente saber quando este bebê, ou quando nós vamos ter certeza, olha, esse bebê não teve sequela, ou esse bebê teve essa ou aquela sequela. Porque a grande maioria das sequelas, elas são neurológicas. Então, quando a gente avalia o desenvolvimento neurológico, é como nós, seres humanos, né? A gente nasce, não consegue andar, a gente não consegue falar, e isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo e é variável de pessoa para pessoa. Então, a gente só vai saber isso ao longo dos anos. Então, no momento em que essa criança começar a falar, e talvez ela tenha dificuldade na fala, no momento em que ela começar a andar, e talvez ela tenha dificuldade de andar. É claro que existem casos extremos em que ele tem uma dificuldade de deglutição, por exemplo, que é uma coisa que deve ser fundamental de todos e que a gente já nasce com este reflexo. E se ele tiver esse tipo de sequela, a gente sabe que o caso é mais grave. Mas os casos menos graves, esse tipo de sequela ele vai aparecendo ao longo dos anos. E é muito difícil a gente determinar. Talvez 3, 4, 5 anos vai ser o momento em que a gente vai saber, na maioria dos casos, se ficou alguma sequela ou não. Uhum. Portanto, essa criança ela precisa ser acompanhada. Precisa ser acompanhada pelos pais, né? Precisa, Pelos desculpa te pais. interromper. Não, claro. E tem uma coisa mais importante, porque muitas vezes a criança ela é normal até a vida adulta. E aí, quando chega na vida adulta, ela vai ter problemas respiratórios, como asma, outros problemas, bronquite, etc., que podem estar relacionados à prematuridade. Os bebês que nascem fora do tempo, eles têm 10 vezes mais chance, minimamente 10 vezes mais chance de desenvolver problemas respiratórios na vida adulta do que os bebês que não nasceram prematuros. Então, as sequelas elas podem acontecer ao longo da vida inteira. Uhum. Como é que a gente conta, uma curiosidade agora, como é que a gente conta a idade do bebê? É a partir do nascimento mesmo ou a gente tem que estar considerando assim, não, como ele nasceu um mês antes, tantas semanas antes, aí eu tenho que... Como é que a gente considera a idade efetiva desse bebê? Não, depois que ele nasce, é uma pergunta interessante, né? Depois que ele nasce, a gente vai começar a contar a idade dele do momento em que ele nasceu. Vai chegar um ponto, né, ele vai, obviamente, ele tem que ir ganhando maturidade fora, mas vai chegar um ponto em que
ele vai ter que se juntar às crianças da idade dele, mesmo ele sendo prematuro. Então, eu não espero que um bebê, só porque ele nasceu prematuro, quando ele chegar lá aos 3 anos, ele não esteja tão desenvolvido quanto outra criança de 3 anos de idade. Então, a gente conta igual. Aham, tá legal. A minha pergunta não é à toa, não, tá bom? É porque eu conheço pessoas que contam assim, não, tem 2 datas de aniversário. Agora é que está completando 1 ano, agora é que está completando 2 anos, porque, né, conta a partir dessa. Ganha dois presentes. Né? Isso é bom, esse é o lado bom da história, com certeza, né? O lado bom da história, com certeza. Queridos, a gente está aqui conversando com o Dr. Rômulo Negrini, uma conversa super importante, né, sobre essa emergência silenciosa e que a gente precisa conhecer, porque os impactos de uma situação desse tipo, elas não são exclusivas do bebê, não são exclusivas da mamãe, mas elas afetam a sociedade como um todo, né? De diferentes formas, mas afetam a sociedade como um todo. Doutor Rômulo, uma das questões que a gente também precisa cuidar e enfrentar nesse caso é a questão do preconceito, não é mesmo? Exatamente. Exatamente, né? A gente não pode aqui demonizar a prematuridade, né? Porque muitas vezes ela é necessária. Ela é necessária tanto para salvar a vida da mãe quanto para salvar a vida do bebê. Tem bebês que, por um problema da placenta, não conseguem se desenvolver adequadamente, tem restrição de crescimento. E muitas vezes a gente tem que antecipar o parto, porque ali dentro do útero ele não está conseguindo receber os nutrientes necessários. Ou às vezes a mãe tem uma doença, mesmo que ela tenha feito o acompanhamento adequado, isso pode haver uma descompensação. E aí a gente tem que intervir justamente para salvar a vida deles. E como a gente conversou um pouco antes, se desenvolveu muito os cuidados ao recém-nascido. E isso fez com que a mortalidade e a possibilidade de sequela desses bebês, ela veio caindo ao longo do tempo, né? Uhum. Então, a gente tem que oferecer os cuidados necessários para essas crianças e trabalhar, na medida do possível, lá na prevenção, né? Evitando aquela cesárea desnecessária, oferecendo uma assistência pré-natal adequada, né? Acompanhando os casos, intervindo na hora que tem que intervir. O nosso Sistema Único de Saúde, ele está aí preparado, está habilitado para cuidar dessas mulheres e dessas crianças? Ele está habilitado para cuidar dos nossos bebês prematuros? Olha, em teoria, ele é desenhado para isso, né? O Sistema Único de Saúde, quando ele foi criado, ele foi baseado no sistema do Reino Unido, que é o NHS, e ele é dividido em atenção primária, onde que são as unidades básicas de saúde, os antigos postos de saúde, onde é feito um atendimento, por exemplo, um atendimento de pré-natal regular. E nos casos de alto risco, então, encaminhados para hospitais secundários, onde você tem um atendimento de uma complexidade um pouquinho maior, ou até terciários, onde a complexidade é amplamente maior. E ele tem que ser desenhado para oferecer isso. Então, na medida em que eu detecto lá na unidade básica de saúde que há um risco maior, então eu tenho que encaminhar, seja para um secundário ou terciário, e precisa, dentro do sistema, esse caso ser absorvido. Agora, na prática, isso depende de região para região. A gente vê que em determinadas regiões isso funciona muito bem, e a gente tem resultados excelentes. A gente teve recentemente no Hospital Vila Santa Catarina, que é um hospital relacionado ao Hospital Albert Einstein, o nascimento de um bebê de menos de 400 gramas e que sobreviveu. É um hospital público, um hospital do SUS. Então, assim, em Aham. determinadas regiões funciona muito bem. Em outras, a gente sabe que isso é muito difícil. Aham. Essa pesquisa, doutor, ela traz uma informação de que também esse fator de prematuridade nos bebês, ele pode ser decorrente ou tem uma decorrência de desigualdades relacionadas à raça, etnia, renda e também a essa questão dos cuidados essenciais, né? Em que medida a gente pode falar um pouquinho sobre essas desigualdades e os impactos dela na prematuridade? A gente tem uma questão de equidade aqui, né? A gente não oferece isso. Equidade é diferente de igualdade.
Equidade é você dar à pessoa exatamente o que ela precisa. E é muito interessante, porque quando a gente olha, compara os dois tipos de população, você citou a questão do quesito raça-cor. Quando a gente olha a população de mulheres pretas e pardas em relação à de mulheres brancas, os resultados são piores em qualquer cenário quando você usa as mulheres pretas e pardas. E nas populações de baixa renda, também é pior. E isso tem uma série de motivos, mas principalmente a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, né? E aqui a gente está falando na entrada do sistema de saúde, e essa dificuldade de acesso faz com que elas tenham menos medidas preventivas e menos orientação a respeito disso. O que faz com que no nosso país mais de 50% das mulheres engravidem de forma indesejada. E no momento que ela engravida de forma indesejada, ela demora mais para começar o seu acompanhamento e a gente perde a mão de cuidar dessa mulher de forma adequada. E a prematuridade é a consequência. Quando a gente olha para esse quadro, que para mim foi um quadro assim, impactante, né? Eu lhe confesso que não conhecia essa realidade desse tamanho de nascimentos prematuros e os impactos dessa questão. Há como reverter esse quadro dessa emergência silenciosa, doutor? Certamente há como reverter esse quadro, e eu acho que isso aqui é um esforço de todos, né? Um esforço da comunidade médica, e aí eu estou falando de médicos, enfermeiros e multiprofissional, e um esforço governamental. A gente precisa voltar lá atrás e atuar na prevenção. Atuar na prevenção é, como eu disse, é orientar as pessoas, é evitar a gravidez indesejada, é trazer método contraceptivo e é oferecer o pré-natal precoce e de qualidade. A partir daí, a gente trabalha, a comunidade científica, ela visa muito maneiras de evitar um nascimento quando a gravidez já está lá na frente, mas ir lá atrás, né? A prevenção desse processo. É aí que a gente tem que atuar e acho que é aí que a gente está falhando, né, nesse sentido. Nesse sentido. Infelizmente, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa, né? O nosso tempo já se foi, e eu queria encerrar deixando um espaço para o seu comentário final, e eu provavelmente quero voltar a conversar sobre esse tema com o senhor num segundo momento, tá bom? Mas eu queria deixar aqui um espaço para o seu comentário final, o seu ponto de alerta para o nosso telespectador e para todos nós. Não, eu gostaria de fazer dois alertas aqui, né? O primeiro deles é sempre procure fazer o pré-natal. Isso vai fazer diferença lá no final. E a outra questão é sobre a cesariana. A cesariana, as pessoas, tem muito dogma a respeito disso, mas a cesariana ela traz mais risco quando ela é feita de forma desnecessária. E a questão da dor, isso no trabalho de parto é possível aliviar a dor durante o trabalho de parto. Então isso não pode ser um impeditivo da gente tentar buscar um parto vaginal. E é uma das maneiras da gente reduzir a prematuridade. Eu acho que esses dois recados têm que ser dados aqui. E vamos combinar que a recuperação de um parto normal é tão melhor, né? É tão melhor, tão mais rápido, é outra história, né? Outra história, com certeza. Eu conversei, queridos, com o Dr. Rômulo Negriri, ele que é secretário da Comissão Nacional Especializada em Perinatologia da FEBRASCO. Muitíssimo obrigada, Dr. Rômulo, pelo seu tempo conosco e pelas preciosas informações, tá bom? Obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.